E lá vamos nós para as teorias econômicas, que aí já é a parte mais final da nossa aula. As teorias econômicas que envolvem o liberalismo, que aí sim ele vem com essa palavra do capitalismo, que é o Adam Smith, que é a não intervenção do Estado na economia. A economia se resolve sozinha, não se meta nela, ok? Então o papel do Estado era apenas proteger a propriedade privada e a liberdade mercantil. Ele não tinha que se meter no nosso mercado aqui. Só que o grande problema é que isso causava o quê? Monopólios e oligopólios, que é aquilo que a gente falou, aquelas fusões, cartéis. Por quê? Acontece isso porque na teoria é lindo. A gente deixa aberto a economia de mercado e aí vai ter várias empresas, essas empresas vão crescendo aos poucos. Só que assim, a empresa que começou a crescer antes, ela vai querer engolir a empresa pequena para ela não perder mercado. Isso é um problema. Temos o Taylorismo, também no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX, do Taylor. Ele cria uma forma de trabalho, uma verticalização, ou seja, o trabalho intelectual é feito por um tipo de pessoa e o trabalho manual é feito por outro tipo de pessoa. São coisas diferentes e são feitas de maneira diferente. Quem faz os projetos, quem idealiza aquele carro é um cara específico para isso. E o cara que vai montar o carro é outro cara específico para isso. Então, ele dá mais incentivos para aumento da produção, porque você começa a ter mais produtividade e a divisão de tarefas em funções mais simples, que a gente vai ver também com muita força junto com o Fordismo, que daqui a pouco vai aparecer. Tá vendo esse tarefas manuais, tarefas mais simples? É muito exemplificada nessa imagem aqui que eu estou colocando, que esse cara, né, o Charles Chaplin, ele faz no filme Tempos Modernos. É um filme mega famoso. É um filme de cinema mudo, mas é um filme que fez muito sucesso na época. E, bem, se você gosta desse tipo de mercado de arte, cinema, você provavelmente vai ter que ver esse filme. Não é um filme longo, mas é um filme bem interessante. Ele tem uma crítica bem forte a exatamente esse tipo de trabalho. E aí o Fordismo. O Fordismo, criado por Henry Ford, criador da marca Ford, que até hoje existe no mundo, ele faz esse estilo de produção em série ou em massa, que é um produto que trabalha em expansão. Você vai produzindo, sem parar, incessantemente. Até, e vai vendendo, porque você tem carro suficiente para vender, vai vendendo. Então a necessidade de um grande mercado consumidor, porque você está produzindo a todo momento, você precisa de pessoas comprando a todo momento. Tentar melhorar a remuneração dos trabalhadores para causar uma certa impressão de, vocês também podem comprar isso, vamos comprar também, tudo mais. Só que é aquela coisa, as teorias que envolvem esse tipo de forma de trabalhar, envolve o quê? Superprodução. A superprodução era um problema, porque você, às vezes, em certo momento, não tem como vender. Porque todo mundo já comprou. Não é uma coisa que, não é uma comida, você come e acabou. Não, é um carro, você vai viver com esse carro por um bom tempo. Então isso se tornou um problema. Aliás, o problema do capitalismo, em certos momentos, exatamente a superprodução, de tempos em tempos, sempre rolava algumas crises. Só que a mais famosa é a crise de 29, que vocês vão ver em história também, que envolve tanto o âmbito econômico, social, político. Isso envolve reformas no governo e revoluções totalitárias no mundo, tá? E a gente vai ver que Mussolini, Hitler, Salazar e Franco, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal e Franco na Espanha, tem relação com essa crise de 29, por causa dessa superprodução que foi principalmente idealizada no Fordismo. Tudo tem uma relação. Keynesianismo, que envolve uma pós-crise de 29, que ele tenta usar o Estado como interventor da economia. Esse negócio de teoria econômica em que a economia se estabiliza não funciona tão bem, não. É de vez em quando importante o Estado pôr suas mãozinhas ali na economia para tentar ajudar. Isso é chamado de estado de providência ou welfare state, que envolve a intervenção da economia em certos momentos mais sensíveis, investido em áreas como saúde, educação, habitação e também construção, tá? Isso ajuda muito. Nessa época, muito foi colocado nessa área de construção também. E começa o início de um neoliberalismo. Há uma abertura econômica, mas também há uma certa intervenção em momentos cruciais. Esse neoliberalismo, ele usa o quê? A socialização das perdas e a privatização dos lucros. Ou seja, quando perde, todo mundo perde. Mas quando ganha,
só aquele grupo ganha. O capitalismo não é muito bonzinho, né? Convenhamos. Temos também o toyotismo. Sim, toyotismo te lembra o quê? Não te lembra nada? Então eu te falo. Te lembra Toyota. O que é Toyota? É uma marca de carros no Japão. O toyotismo foi feito, sim, por um dos donos da Toyota, que era da família, que envolve o controle de qualidade. Mais importante do que se produzir é se produzir direito, produzir melhor. E o sistema de administração ele colocava como o just in time, ou seja, no seu tempo. Por quê? Se tem na ideia ainda o Fordismo de que não, tem que produzir, só que nesse caso ele fala, não, às vezes não necessariamente produzir em larga escala. Produza para aquilo que você tem que vender. Então, os períodos de estoque sempre são pequenos. Porque ele produz até um ponto que você fala, beleza, já produziu o suficiente. Deixa vender tudo, depois a gente produz mais. Essa é a maneira do just in time. E o Volvismo vem da marca Volvo, outra marca de carros da Suécia. Acontece já após 1990, uma coisa bem mais recente, que é o trabalho cooperativo, em que colaboradores, que são pessoas que não são da empresa, são terceirizados, eles entram para auxiliar nos processos de melhoria desses carros, tanto na hora de montar o carro, como na hora de elaborar esse carro, ok? Então, investimentos em todo o sistema, tanto no setor manual como no setor da inteligência. E também existe um investimento no aspecto mental e físico do trabalhador. Então, seria interessante esse cara ter um psicólogo quando tiver momentos sérios. Se ele tiver um problema de saúde, ele tem que ser tratado. A empresa tem que cuidar desse cara. É como se fosse uma fidelidade com esse trabalhador. Ou seja, esse trabalhador gosta tanto, ele se sente bem trabalhando ali. Ele gosta tanto de trabalhar ali, que ele fala assim, eu vou dar meu trabalho da melhor forma possível para essa empresa. Porque esses caras cuidam de mim se eu tiver um problema, se eu tiver alguma questão psicológica, eles vão me ajudar. Aquela coisa de levar família, levar filho para a empresa, tem a ver com isso aqui também. Tentar trazer, aproximar a família do trabalho, para conseguir dar uma certa humanidade para a coisa. E valorização da criatividade. Os setores de inteligência começam a ter mais produção de criatividade, porque, deixa o cara pensar em algo diferente, que isso pode ajudar a nossa empresa a fazer um produto diferente. E aí vamos rapidão falar dos princípios socialistas. Os princípios socialistas que envolvem a socialização ou a estatização dos meios de produção. Não há divisão de classes, ou seja, todos estão na mesma classe, todos são proletários. E o socialismo chega no seu auge, que seria a sua liberdade, tanto na forma política como na forma econômica, é quando há a ditadura do proletariado. Tá? O que seria essa ditadura? O socialismo ele envolve com a intenção de ter ideias socialistas. Você vive na questão capitalista, você vive o capitalismo de maneira... Tem a luta de classes, e depois dessa luta de classes você vai para um socialismo em que o proletário, quem é oprimido, se sobrepõe sobre o opressor e todos viram uma coisa só. Em teoria ele é muito bonito, mas vamos dizer que ele nunca aconteceu de fato. Que o socialismo de maneira real sempre foi um estado totalitário em que, quando se tinha um crescimento do proletário, um pequeno grupo dominava sobre todos. E esse pequeno grupo era como se fosse uma oligarquia que a qualquer custo permanecia no poder. Então acabou virando uma ditadura de esquerda. Diferenças entre o socialismo e o anarquismo. O socialismo é o que eu falei para vocês agora. O capitalismo se torna uma revolução e depois se torna algo comunista. Algo em que o comunismo já é uma ditadura do proletariado. E o capitalismo migrando direto para um grupo sem Estado, ou seja, um grupo em que todos são iguais, não tem propriedade privada, não tem porra nenhuma, não tem nada disso, é tudo de tudo, todo de todos e por aí vai, é o anarquismo, que era muito apoiado por outros grupos mais extremistas do socialismo, em que não tem esse papo de ter uma revolução, não, a gente derruba, já vira um Estado sem Estado, um Estado sem ninguém mandar, todo mundo manda, e o anarquismo seria isso. O anarquismo ele tem alguns pontos pouco explorados hoje em dia, porque o anarquismo ele sempre foi colocado pelos capitalistas como algo caótico, como algo que não tem nem pé nem cabeça. Então, antigamente,
Existia grupos em que o pessoal falava assim, esses caras são tudo anarquistas, tudo louco. Anarquista é tudo louco. Quer viver sem lei nenhuma. Então, hoje em dia é difícil trabalhar melhor o anarquismo, porque o anarquismo ainda é tratado como algo que não dá para acontecer, inexistente. Mas ele tem ideias até bem estabelecidas em alguns pontos, outras nem tanto. O anarquismo é difícil falar do anarquismo, porque nunca existiu um Estado dessa forma. E a globalização, que envolve uma nova ordem mundial, que é pós-1991, vocês vão ver por que pós-1991, envolve o maior fluxo de informações, que envolve aquela terceira revolução industrial em seu auge, que é a expansão do fluxo de informações, aceleração das transações, ou seja, começa a ter mais tecnologias para conseguir acelerar esse processo, expansão dos mercados e a abertura de capitais estrangeiros, principalmente para os países que eram pré-1991. Eles eram o quê? Socialistas. A União Soviética morre em 1991. Morre no quesito dela, ela deixa de existir. E seus países que eram do grupo socialista vão ser abertos para capitais de fora dos países que eram capitalistas. A gente vai falar melhor dessa nova ordem numa aula em específico. Começa a surgir blocos econômicos, começa a ter zonas de preferência tarifária, que são zonas de mais comércio, zonas específicas para ter comércio. Aqui no Brasil, na América do Sul, tem essa ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, que são zonas em que os países latino-americanos trabalham em conjunto para conseguir fazer um mercado mais dinâmico na América Latina, né? Isso envolve até o México, os países da América Central. E zonas ou áreas de livre comércio, que envolve tarifas para todos os tipos de produto. Todos os tipos. Então, essas zonas envolvem vários grupos, vários serviços, como por exemplo, o NAFTA. O NAFTA é um grupo em que há uma livre movimentação de pessoas, de produtos, certos produtos com menos impostos na América do Norte. Então isso envolve México, Estados Unidos e Canadá, ok? Temos um tipo de união aduaneira, que é produtos do mesmo preço para determinado país do bloco, ou seja, certos produtos vão passar em mesmo preço para cada lugar. Isso não vai mudar nunca, além de também ter uma circulação de pessoas maior. O Mercosul é um exemplo, em que envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Estava também a Bolívia, mas teve uns problemas. A Venezuela também está em meios de sair devido aos seus problemas de crise financeira e política. Mas esses países, eles estão inseridos no Mercosul em que um auxilia o outro e um auxilia o outro para exportar e importar produtos. Esses produtos são mais exportados e mais importados de acordo com esse país, tá? E um mercado comum ou união monetária que só existe a primeiro momento só na União Europeia. Todos possuem a mesma moeda, tem um fluxo de serviço e de capital muito grande e até fluxo de pessoas. A União Europeia é uma união monetária ou um mercado comum, o chamado mercado comum europeu, tá? Então a zona do euro, que envolve às vezes países que não usam o euro, mas que estão inseridos nessa brincadeira aqui. Como é o caso da própria Inglaterra. A Inglaterra, que quer sair da União Europeia, vai sair da União Europeia, porém ela está envolvida na zona do euro, mesmo que ela não esteja mais na União Europeia. E aí os blocos multipolar, blocos unipolar ou monopolar, que é os Estados Unidos com uma hiperpotência. Os blocos multipolares são blocos em que usam vários tipos de países para fazer transações. Por exemplo, os Estados Unidos faz um trabalho em conjunto com a União Europeia, que também faz um trabalho em conjunto com o Japão. Todos eles são potências. Eles usam essa força para conseguir ter produtos e serviços melhores entre eles. Os tigres asiáticos, que a gente vai falar deles lá na frente, são os países da Ásia que têm força econômica agora muito intensa, trabalhando em conjunto com a União Europeia, levando produtos e serviços para eles e vice-versa. Então eles vão se auxiliando para ter um mercado melhor em conjunto. O unipolar ou monopolar é porque os Estados Unidos, pós 1991, se torna a hiperpotência mundial e isso permanece até
mais ou menos agora em que a China está começando a atrapalhar um pouco os planos dos Estados Unidos. E nós temos os órgãos mundiais. Os órgãos mundiais estão aí para quê? Para ajudar a melhorar as interações entre os países dentro do planeta, para não ter guerra o tempo inteiro, tá? Então todos eles estão relacionados muito com a ONU, tá? O Banco Mundial, que possui um banco para desenvolvimento de países, principalmente para países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, que é esse BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Geralmente, países mais pobres recorrem ao Banco Mundial ou ao FMI, que eu já vou falar daqui a pouco, para conseguir um dinheiro para melhorar o seu país. Isso, de certa forma, é bom. Claro que sim. Mas o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele usa esse empréstimo que ele dá, que o Banco Mundial dá para esse país, como uma forma de cobrar o país em alguns pontos. Então, o Fundo Monetário Internacional, ele dá o quê? Ele controla a economia desse país, acaba falando, você tem que melhorar nisso e não naquilo. Ele fiscaliza a dívida desse país, ele avalia se esse país é um lugar bom ou não para se dar investimentos. Ou seja, esse país ele é seguro para se fazer investimento, é um país mais tranquilo, não está em guerra, não tem crise política toda hora. O Fundo Monetário Internacional auxilia nisso. Então o Fundo Monetário Internacional, ele ajuda de um lado, mas também cobra de outro, sabe? Temos a OMC, Organização Mundial do Comércio, em que foca nos setores tanto agrícola como de serviços. Só que a OMC está meio que morrendo, vamos dizer assim, porque poucas pessoas estão querendo trabalhar nessa organização mundial porque o comércio do mundo está mudando constantemente. Só lembrar aqui que China e Estados Unidos, que são as maiores potências do mundo, do setor econômico, estão tretando o tempo inteiro. Isso influencia muito na OMC. E a OMC criou essa bolsa de mercadoria e futuro que vende commodities. O que são commodities? Já falei para vocês em aulas passadas, são produtos brutos. São produtos que vêm de plantações, produtos que são usados para formar algo mais elaborado. Isso são commodities. Soja, minério de ferro, café, tudo isso é commodity. E também temos a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu não vou falar muito dela, porque a gente vai comentar sobre ela na próxima aula, que é sobre Guerra Fria. Aí eu vou falar sobre ela. Mas ela está trabalhando em conjunto para proteção do planeta hoje, em teoria. E a Organização Internacional do Trabalho, que envolve com melhorias trabalhistas no planeta. Isso envolve evitar que não tenha trabalho escravo ou análogo à escravidão, que tenha um melhor trabalho para se pensar tanto nas pessoas que ganham lucro como para as pessoas que dão esse lucro e por aí vai. E para finalizar, essa aula comprida hoje, a Divisão Internacional do Trabalho. O que tem a Divisão Internacional do Trabalho? Ela envolve vários fatores. Primeiro, ela envolve os fatores de os locais de produção para certos produtos, ou seja, países vão ser mais destinados a produzir esse tipo de produto e outros vão produzir outro tipo de produto. Antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha essa divisão, em que os países desenvolvidos, industrializados, eles exportavam produtos mais elaborados, exportavam também empréstimos, capitais e colocavam investimentos em países tanto desenvolvidos como países pobres. Os países subdesenvolvidos, que eles tinham como base? Commodity. Produtos primários é commodity. Era isso que eles tinham que fazer. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Quando muda a Segunda Guerra Mundial, temos a nova DIT, em que ela foca no quê? Internacionalização da economia industrial, ou seja, várias indústrias, várias economias com foco de indústria vão existir em países que não são desenvolvidos, como por exemplo o Brasil, como por exemplo os países da Ásia. Esses países começam a crescer muito ali e começa a ter também o crescimento de multinacionais. Então, os países desenvolvidos vão focar em, além de produtos industrializados, e capitais ainda fica na mesma. Porém, os países subdesenvolvidos também vão se utilizar de produtos industrializados, porém de um valor um pouco mais baixo e geralmente focado para outros países pobres, tá? Além de alguns capitais também voltados para países pobres, tá? Eles começam também a investir em países ainda que estão abaixo deles. Além dos produtos primários, tá? Os produtos primários permanecem ali. Beleza? E aí vamos para os nossos exercícios. Essa aqui vamos do começo mesmo, tá? Livro 1, frente 2, capítulo 1. E o revisando
façam do 2 ao 7, que está mais próximo da nossa aula, mas eu recomendo bastante que vocês deem uma lida geral nesse capítulo. Esse capítulo tem outros pontos bem importantes para a geografia, que pelo tempo, vocês já viram que a aula ficou bem grande, né? Não dá pra gente abordar tudo. Mas se conseguir, leiam ele. Vai ser muito útil para o estudo de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Falou!